Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesta Santa Missa, rezaremos pelas seguintes intenções. Em ação de graça pelos aniversariantes dizimistas desta semana: Gildeci de Souza Ferreira, Maria Isaura da Paixão, Guilherme Soares da Silva, Antônio Carvalho Amorim, Giane Araújo Rocha Carvalho, Zulmira Maria de Oliveira, Giane Araújo... repetido. Gildete Passos Pereira, Márcia Ferreira de Souza, Jaelson Souza Coelho, Helenita dos Santos Costa, Costa dos Santos, Solange Maria da Conceição, Terezinha Maria da Conceição Castro, Aniceta Rodrigues de Souza, Expedita de Jesus Barbosa, Lindomar Moura Santos, Maria Luísa Santos de Souza, Larissa Rodrigues Paislandim. Rezaremos também pela saúde de João Vital Pereira Nunes e Elane Lopes. E pelos seguintes falecidos: Agamenon Villanova da Costa, Joventina Maria da Conceição, João José da Costa, José Villanova, João Batista Villanova, Vicente Miguel dos Santos, Raimundo Miguel dos Santos, Maria das Dores de Jesus, Antônio Ribeiro da Silva, Raimunda Magalhães da Silva, Maria Magalhães dos Santos, Helena Alves da Silva, Marçal José de Souza, Antônio Mendes da Silva, Helena Alves da Silva, Clarisvaldo do Rego Monteiro e familiares falecidos, Carlo Henrique Amorim e familiares falecidos, Maria de Jesus Filha, Terezinha Gomes dos Santos, Marcelo Vieira Amorim, Rubens Mendes Amorim, Samuel Carlos dos Santos, Olegário Mendes da Silva e familiares falecidos, Otaviano Rodrigues de Oliveira, Amélia de Oliveira Cavalcante, Maria do Socorro Cavalcante de Oliveira, Madalena Tavares de Sá, Noé Gomes dos Santos, Mercedes Gomes da Silva, Francisca Leite dos Santos, João dos Santos Rodrigues, Rosineide Gonçalves, Antônio Divino França, Maria de Lourdes Rodrigues, Maria das Mercedes Torres, Luiz Magalhães, Raildo Villanova, Catarina Villanova, Manuel Villanova, Expedita Alves das Mercês, Ana França da Silva, Tereza Maria de Jesus, Pedro Pereira de Souza, Maria Creuza Pereira de Jesus, Emanuel Pereira, Gisélia Pereira de Jesus, Gaspar Pereira de Souza, Otônio de Souza Monteiro, Martina Minervina dos Anjos de Souza, Maurício Sacti, 5 anos de falecido, Danilo Rodrigues Sacti, Jarbas José dos Santos Souza, Denite Feitosa, 7 anos de falecida, Luiz Santos Ribeiro, Cipriano da Mata, Deusdete Jacinto da Silva, José Ribeiro e familiares falecidos, Terezinha Vieira de Sá, Luiz José da Silva, Joaquim Vieira da Silva, Nilton Vieira da Silva, Luiz Vieira da Silva, Carmina Maria da Conceição, Jacinto Rufino da Silva e familiares falecidos, Lavínia de Souza Carvalho, Francisco Valdemiro da Silva, José Batista de Oliveira, Raimundo Magalhães e por todas as almas do purgatório. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a
morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão, a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor para sempre entre nós ficará, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão, a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu o horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside a cada cristão, a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu o horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos, bem-vindas à casa do Senhor, que nós nos encontramos para celebrar com alegria o terceiro domingo da Páscoa. No início desta celebração, nos coloquemos diante do Senhor, peçamos perdão dos nossos pecados e com o coração arrependido imploremos a misericórdia do Pai. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me.
Senhor da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi diz dele: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou a este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinai vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinai vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança, minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo ó Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis
porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinai vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que foste resgatado da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam a um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém,
estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros discípulos, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos que ficar sentados um instante. Amados irmãos e irmãs reunidos na casa do Senhor, também você que nos acompanha pelas redes sociais da nossa paróquia. Estamos celebrando o 3º domingo do tempo da Páscoa. Este tempo tão bonito, tão solene, tão espiritual, que todos os anos celebramos, mas de modo particular, em cada domingo, nós celebramos a Páscoa do Senhor, em cada Eucaristia que nós celebramos. Acabamos de escutar a liturgia da palavra, a começar pelo Salmo que nós cantamos, é o Salmo 15, e neste Salmo 15, assim rezava o salmista: vós me ensinais vosso caminho para a vida.
junto de vós felicidade sem limites. Primeiro ensinamento deste domingo, desse nosso encontro com Deus, desta liturgia, é que o Senhor é Ele que nos ensina o caminho da vida. E no caminho da vida que o Senhor nos ensina, junto dele nós encontramos o quê? A verdadeira felicidade. E essa verdadeira felicidade nós só encontramos em Deus. Por isso que o salmista reconhece a bondade do Senhor. Ele tem um coração agradecido, mas também tem consciência que em Deus nós encontramos refúgio, que Ele, que somente, diz o Salmo, somente vós sois o meu Senhor, que nenhum bem eu posso achar fora de vós. Então o Senhor é minha herança, minha taxa. E ele chega então à conclusão de que o seu destino, a sua vida, está seguro nas mãos do Senhor. Por isso ele bendiz, ele louva, ele exalta o nome do Senhor. E ele diz: do Senhor que me aconselha, do Senhor que me adverte, do Senhor que orienta o nosso coração. E ele tem uma experiência muito bonita de Deus quando ele diz: tenho sempre o Senhor ante meus olhos. E se tenho o Senhor ao meu lado, então, diz o Salmo 15, não vacilo. E então o meu coração, ele está em festa, a nossa alma rejubila, porque nós estamos diante do Senhor que nos ensina o caminho da vida, mas que ao mesmo tempo nos dá a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. A primeira leitura que nós escutamos dos Atos dos Apóstolos, nós estamos aqui contemplando a igreja nascente de Cristo, que nasce da fé no Cristo ressuscitado. E a fé no ressuscitado transforma corações, transforma pessoas. E um exemplo bem claro é justamente a pessoa de Pedro, que antes era medroso, era marcado por uma fé tímida. Pedro que negou Jesus por três vezes numa noite só, em alguns minutos. Mas também nós temos hoje o Pedro que foi tocado, que foi fortalecido pela fé no ressuscitado. E hoje ele começa a sua pregação, ele levantou a voz, aquele Pedro silencioso. Hoje ele levanta a voz e numa das suas pregações ele apresenta um retrato da pessoa de Jesus. E ele diz: homens de Israel, escutai estas palavras. E apresenta então Jesus. Jesus de Nazaré foi um homem, diz Pedro, aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, pelos prodígios, pelos sinais que realizou por meio dele entre vós. E tudo isto vós o sabeis, mas vós o matastes pregando numa cruz. E diz Pedro: mas Deus o ressuscitou, o libertou da angústia da morte. Então ele nos diz que ele não foi abandonado na região dos mortos, mas nos ensina então Pedro que ele, o nosso Deus, no seu Filho Jesus, ele ressuscitou, e que a última palavra a nos definir não será a morte, nem a cruz, nem o sofrimento, mas será sobretudo
a ressurreição, a vida. E por isso diz nosso Senhor: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer no Senhor não morrerá jamais, mas terá a vida do eterno, a vida de Deus. A segunda leitura que nós escutamos da carta de São Pedro, Pedro nos diz: fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem mancha. Nós somos resgatados pelo Senhor. E Ele então nos faz uma exortação logo no início da leitura: se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga, olha o que diz Pedro, julga cada um de acordo com as suas obras. E então ele nos diz que nós fomos resgatados de uma vida vazia, que nós fomos resgatados das trevas para a luz, que fomos resgatados de uma vida fútil herdada por nossos pais, e que esse nosso resgate não foi por meio de prata nem de ouro, mas custou o precioso sangue de Cristo. E assim Pedro nos convida a colocar nossa fé, a nossa esperança no Senhor. A nossa fé e nossa esperança estão em Deus. O evangelho que nós escutamos, nós encontramos um verdadeiro itinerário catequético, onde primeiro nos apresenta dois dos discípulos de Jesus, sem direção, sem perspectiva de vida, marcados pela tristeza, mas sobretudo esses dois marcados pelo medo. E Jesus então, ele se faz caminheiro. Os discípulos fugiam de Jerusalém para o campo, para um lugar distante, talvez para a vida de antes, aquela vida antes de conhecer Jesus. E depois que nós conhecemos Jesus, nós devemos esforçar o máximo para não voltar àqueles lugares de onde um dia Jesus nos resgatou. E aqui se encontram os discípulos com medo, a caminho, sem sentido, e Jesus então vai ao encontro dos discípulos. E Jesus pergunta aos discípulos: que vocês conversam pelo caminho? E aqui neste evangelho nós já encontramos os lugares do encontro com Jesus. E esse evangelho nos apresenta primeiro um lugar de encontro com Jesus, é o caminho, é a estrada da nossa vida, seja nas nossas alegrias, nas nossas tristezas. Jesus, ele se interessa por nós. Jesus vê o nosso sofrimento, as nossas angústias, e muitas vezes nós não percebemos Jesus porque estamos marcados pelo medo. Existe, claro, um medo que é bom, aquele medo que é instintivo, que nos torna uma pessoa prudente, uma pessoa precavida, mas existe também aquele medo que é ruim, que nos impede de ver Jesus, que nos impede de reconhecer o Senhor, que nos impede de ser feliz. Aquele medo que tem sepultado muitos dos nossos sonhos, dos nossos projetos, aquele medo que pode nos deixar na ansiedade. E nós precisamos então, nos ensina esse evangelho, como nós precisamos, irmãos e irmãs, catequizar os nossos medos, como nós precisamos evangelizar os nossos medos, como nós precisamos levar Deus à nossa memória, aos nossos sentimentos. E essa experiência acontece com os discípulos de Emaús, quando eles contam a Jesus tudo o que aconteceu, o que Jesus passou, as expectativas que eles tinham em Jesus, e tudo com a morte de Jesus para eles se acabou. E Jesus começa a conversar, Jesus começa a explicar a palavra de Deus. Daí
nós encontramos Deus no caminho da vida. Um segundo lugar onde nós nos encontramos com Deus, na palavra. Por isso que na missa nós comungamos de duas mesas, a mesa da palavra, e nessa mesa da palavra o Senhor ilumina a nossa inteligência, a nossa mente. O Senhor, Ele nos ensina, Ele fala de todos os acontecimentos, e Jesus então, Ele abre a mente e o coração dos discípulos. Depois, o terceiro lugar do encontro com Jesus é justamente, amados irmãos e irmãs, na mesa da Eucaristia. Quando Jesus se reúne com os seus discípulos, ao partir o pão, os discípulos recordaram de fato que ali era o Senhor. Depois de terem sido iluminados pela palavra de Deus, depois de dizer da importância da palavra, arde o nosso coração quando Ele fala, quando Ele nos explica as Escrituras, para nos dizer que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar qualquer coração, por mais frio, por mais endurecido que ele seja. A palavra de Deus, ela tem o poder de salvar a nossa alma. Ela nos conduz, ela nos guia, e chega ao ponto dos discípulos dizer: fica conosco, Senhor, porque já é tarde, a noite vem chegando. Uma noite sem Deus, ela é infinita, ela não passa. E por isso Jesus, Ele acolhe o pedido, Jesus permanece, e ali eles reconhecem que é o Senhor ressuscitado. E todos nós também, amados irmãos e irmãs, em cada missa, a cada momento que nós escutamos a palavra de Deus, deve ser uma oportunidade, deve ser uma ocasião para refazermos esse nosso encontro, essa nossa experiência com o Cristo ressuscitado, que quer hoje o nosso bem, a nossa felicidade, que não nos quer murmurando, que não nos quer perdidos nas estradas, sem saber para onde ir, mas o nosso Deus, Ele nos quer perto, ao seu lado. Por isso Ele nunca nos abandona, nunca vai acontecer de Deus nos abandonar. Nós que muitas vezes o abandonamos, mas mesmo assim Ele não desiste de nós, Ele espera por nós, Ele nos auxilia, Ele nos acompanha nos momentos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, Ele nos acompanha, porque Ele quer justamente a nossa felicidade. E esta felicidade nós somente encontramos perto do Senhor. E aquilo que diz o salmista no Salmo: junto de vós, felicidade sem limites, somente nele é que nós encontramos a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos, irmãos e irmãs, os nossos pedidos, as nossas preces ao Pai do céu. E respondamos juntos: Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Senhor, olhai com bondade o vosso povo.
pela Igreja, para que este itinerário pascal ajude seus ministros a renovarem sua disposição em testemunhar os sinais da ressurreição no meio de nossa comunidade, anunciando o Evangelho e partilhando o pão, de modo que nosso coração esteja sempre aquecido pela alegria da salvação. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Pelos que nos governam, para que os sinais de partilha, de solidariedade, de justiça demonstrados pelo Cristo possam incentivá-los a sempre promover políticas públicas que promovam a dignidade humana. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos nós, por todos os que sofrem, pelos que estão desanimados, tristes e desesperançosos na vida, para que não lhes falte, por meio de cada cristão, a presença efetuosa e animadora da Igreja. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos nós, para que, enquanto aguardamos a feliz esperança da nossa ressurreição, aprendamos a partilhar a vida e reconhecer o sacramento de Cristo presente nos pobres. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Ajudai vossos filhos e filhas aqui reunidos a assumir o dízimo como princípio de fidelidade a vós, à Igreja e os irmãos e irmãs necessitados. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Favorecei todos aqueles que contribuem com alegria e generosidade para a melhoria dos serviços comunitários e o provimento das necessidades das comunidades. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Tudo isso nós os pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se imola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou para que todos tivessem vida. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor.
nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós para nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e em graças a este sacrifício vivo e santo, aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires, São João Batista e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Ronilton, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzir a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande amor tudo que se passou. Esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e ao som de sua voz abrasava-lhe os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Ao partir do pão, já não chore, Jerusalém, a alegria voltou.
mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e ao som de sua voz abrasava-lhe os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava-lhe os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, ele ressuscitou.
Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazeis chegar a incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar sentados mais um instante, amados irmãos e irmãs, para os nossos comunicados. Nós vamos iniciar na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, um seminário de vida no Espírito Santo, que é promovido pelo grupo Renovação Carismática Católica aqui da nossa paróquia. Então todos se sintam convidados para o primeiro dia do encontro do seminário de vida no Espírito Santo, quarta-feira. Na quinta-feira é o dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Começamos às 9 horas e concluímos às 18 horas com a celebração da Santa Missa. Na sexta-feira convidamos a todos para a Missa da Misericórdia, aqui na Igreja Matriz, às 19 horas. Um momento importante de oração, de adoração ao Santíssimo, de muito encontro com Deus. Então venha fazer essa experiência participando da Santa Missa na sexta-feira. O outro aviso em relação às festividades do nosso padroeiro São João Batista, que já está perto, na verdade. Na última sexta-feira nós tivemos uma reunião com as lideranças, com os grupos, os movimentos. A gente tinha reunidos ali no centro catequético mais de 90 pessoas. Essas 90 pessoas representam toda a nossa igreja, para dizer que a igreja não funciona por plebiscito, por opinião popular. Não é assim que funciona a igreja. A igreja tem suas normas, por isso não aguarde do Padre Ronivon uma enquete em grupos, que vocês não vão ver isso não, tá bom? E Deus seja louvado, porque a igreja já tem suas orientações e bem definidas, não é verdade? Por isso que a igreja há mais de 2000 anos, porque a igreja tem suas orientações bem definidas, quanto à pastoral, quanto à missão, quanto aos sacramentos, quanto a tudo que acontece na igreja. Nós já temos isso bem claro, que não funciona com opinião, principalmente pessoas que não frequentam a igreja. Tem as pessoas na internet que ninguém nem vê na igreja, mas quando fala em questão de igreja, você pensa que é a pessoa mais religiosa do mundo. Não é verdade? O católico é quem está no dia a dia, nos domingos, quem participa da missa, quem está presente na vida da sua igreja. Naquela reunião, a gente definiu a questão do tema. O tema, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o tema que vamos trabalhar durante a festa. É uma frase de São João Batista, no primeiro encontro que João Batista teve com Jesus. Ali João Batista com seus discípulos, ele apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele nos aponta sempre para Jesus. Então na nossa festa, em breve vai sair a programação. Temos mais de 25 equipes para o trabalho. Já iniciamos as atividades. Sempre é bom recordar, durante festa pode aparecer alguns engraçadinhos pedindo coisas em nome da igreja. Não dê. Só se levar um ofício com o carimbo da paróquia e uma assinatura do pároco, tá bom? Que assim a gente garante que a sua doação chegue para o lugar certo, porque senão pode ser desviada para outras finalidades que não é da igreja, tá bom? Assim com a equipe de patrocínio, depois temos outras equipes também, tá certo? Cada equipe, ela vai partir da paróquia com carimbo, com a assinatura do padre, e assim facilita então esse nosso contato. Nós temos um kit para a festa. Já está aqui o manequim?
Calma, virou manequim, foi? Muito bem. Nós temos a camiseta, está aqui, a camiseta de São João Batista. Nós temos uma bolsa, levante a bolsa um pouquinho, está aqui também. E temos uma caneca. Então, lembranças para a festa do nosso padroeiro. Se você deseja encomendar, tem a equipe, ou passe lá no plantão do dízimo também, diga o seu tamanho, tá bom? E durante a festa nós vamos ter na barraca também esse kit da festa, tá bom? Então o kit de São João Batista, tá bom? Podem voltar, muito bem. Nós temos também a rifa. Esse ano nós vamos rifar do dia 24, dia de São João Batista. Nós vamos rifar uma moto 0 km, doada pelo Noé, de quem a gente já agradece. Então essa moto, nós temos várias cartelas por aí, lá no plantão do dízimo tem também. Então você adquire então o seu ponto e você vai concorrer então a uma moto 0 km. Hoje é o dia, terceiro domingo, estamos rezando também pelos nossos dizimistas. Os dizimistas nessa paróquia têm um papel importante. Quem mantém essa igreja são vocês. Então, dá salva de palmas aos nossos dizimistas. O dízimo de vocês, a generosidade de coração, tem ajudado a gente a dar continuidade à nossa missão, melhorar o nosso espaço. Em breve vamos melhorar mais ainda, né? A nossa igreja precisa muitas coisas melhorar. Estamos a caminho. E tudo isso fruto da generosidade de cada fiel. Então que Deus abençoe então a vocês dizimistas. Quem não é dizimista ainda pode estar fazendo a experiência, como nos ensina o profeta Malaquias. Vamos fazer também um sorteio. Número de 1 a 50. Pela manhã foi 51, agora vamos no número 1. Número 1, quem é? Sueli Vieira de Araújo. Está aqui? Cadê a Sueli? Vem cá então, que Deus abençoe. Tem alguém de aniversário na semana? Aniversariou? Tem? Pois vem aqui à frente dos aniversariantes. Isso. Cadê? A Vanessa está aqui. Cadê a Vanessa? Está vindo ali. Então vamos rezar pela Vanessa. Tem mais alguém? Pedir a proteção. Também, Guilherme? De novo, Guilherme? Muito bem. Então vamos rezar pelos nossos aniversariantes, pedindo a proteção materna e amorosa de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe estes nossos